E se dentro dessa dita periferia surge um escritor de texto forte, violento, que traz as vozes e as vidas destas áreas para o cenário literário do país? Como se explica? E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Temos aqui um escritor. Um escritor. O escritor não mora nos Jardins, não mora na Barra, não mora em Boa Viagem. Ele mora em Capão Redondo. Sabe onde é Capão Redondo? A polícia militar sabe. Leva a bala. Prepare seus olhos pra contemplar horrores. Não adianta ter milhões que não somos um. Forte leite de inteligência. Ninguém sabe. Se libertar das algemas da carne. Aqui o poeta que luta. Esforço, esse é o nome do talento. Como escreveu o Ferrez, como escreveu o Ferrez. Os inimigos não mandam flores. Muita paz, muito amor pra vocês. Se merecer, se não merecer também, bem-vindos à guerra. Ferrez é um dos maiores escritores vivos do país. Eu tenho orgulho de ser seu contemporâneo. Tenho alegria de, ao conhecer o livro dele, ao ler o livro dele, tomei a iniciativa de procurá-lo e assim nos tornamos amigos. Somos pessoas muito diferentes porque eu tenho uma outra matriz, mas para mim é importante conhecer um cara como ele e é um herói, assim, um herói no sentido de que ele usou o que tinha à mão, uma caneta, né, e a informação que ele tinha do que ele leu e do que ele viveu e com isso construiu a sua literatura e mais do que a sua literatura, ele construiu um exemplo para outros garotos, né, garotos da geração dele e garotos da geração posterior. É importante as pessoas saberem que a vida na periferia para os jovens fora do crime e a vida para os jovens também fora da música ou fora do esporte. Tem um outro caminho, a literatura. Quem apontou esse caminho foi Ferrez. Então, puxa, uma pessoa muito importante para a nossa época. Ferrez, mistura de Virgulino Ferreira, o Lampião, com o Z de Zumbi dos Palmares. Guerreiros brasileiros. Guerreiros como a população de Capão Redondo. Em 1996 eu trabalhava na Ética Manpower, né, mano? Que era uma empresa, eu era arquivista do Arquivo Morto. Né, mano? É um arquivo morto assim que ficava. Arquivo Morto é um barato onde fica os olerite e tal, um lugar que ninguém vai, a gente fica separando por ordem alfabética, é um trabalho maravilhoso para fazer. Então entre um trampo e outro eu fazia umas poesias, né, mano? E deixava nos painéis e tal. Foi quando a dona da empresa, a dona Ana, viu as poesias e mandou me chamar no escritório dela. Aí meu patrão até falou assim, ó, o meu gerente da sessão falou, ih, mano, já era pra você, mano. Quando a dona Ana manda chamar na sala dela, ó, chicote estrala. Aí eu fui lá e a mulher gostava de poesia, mano. Aí eu fiz um livro, tá, um original, e mandei pra ela, né, mano, um boneco assim, pá. E aí ela mandou cheio de risco, mano, cheio de rasuras o livro de volta. Então quando ela riscou o livro todo ali, pôs as observações, eu não entendi bem o que era, mas eu já me desanimei. Aí depois, quando eu liguei na sexta-feira, eu tinha ficado a semana toda sem trampar, liguei na sexta-feira, falei com o meu gerente, falei, pô, e aí, como que tá, tal, já fizeram a minha carta, aí já me mandaram embora. Ele falou, não, a dona Ana tá doida pra falar com você aí, você não aparece, peão? E aí ela resolveu patrocinar o livro, e aí foi o primeiro livro que eu lancei, em 22 de novembro de 1997, que é o Fortaleza da Desilusão. E eu lembro que quando a gente começou a andar junto, isso que ele tinha 12, 13 anos, eu tinha 14, aí ele tinha umas ideias assim que a gente achava louco, né? Nossa, o cara, ele sempre pensou em grife, roupa e livro. E isso é coisa de pequeno, isso era coisa de moleque. E quando ele falava isso, a gente achava que era um sonho de criança, né? Ah, ele é muito novo, né? Um dia ele vai mudar de ideia, né? Um dia ele vai ter outras coisas. Aí quando ele começou a fazer os primeiros escritos de poesia concreta, que é o que ele começou a carreira dele, de poesia concreta, que negócio é esse? Aí ele começou a se dedicar,
fazia umas coisas, a gente achava estranho, porque a poesia concreta é uma coisa meio visual, né? Eu nunca achava que isso ia dar. Eu falei, nossa, isso aí... E ainda mais a gente mora num lugar que ninguém lia, ninguém gostava de ler. Eu acho que todo mundo tinha que tomar isso como exemplo, porque uma pessoa que desde criança já tem um ideal, não é qualquer um que tem isso. Não é todo mundo que tem objetivos tão cedo, né? E aí eu fui pra rua vender o livro, né? Foi quando um amigo meu, Fábio, trabalhava na distribuidora, e ele me ligou e falou que a distribuidora estava interessada nos volumes do Fortaleza, né? E eu tinha, assim, uns 1000 livros em casa ainda, a editora tinha feito 1.500 exemplares, e eu vendendo na rua estava muito difícil mesmo para vender na rua. O primeiro livro dele, que foi Fortaleza da Desilusão, a gente colocava dentro das mochilas, inclusive ia vendendo em porta, na mão dos nossos colegas, mas ninguém entendia, falava, os caras deixam colado, vendendo livro. E nossa, era sofrimento da porra, no calorzão do caralho, com as mochilas nas costas. Eu tinha uma câmera que carregava umas 2 baterias e já vinha filmando esse gente quando era moleque. E o pessoal zoava a gente pra caramba, falava, mano, esse cara aí tá à toa, mano, tá à toa vendendo livro. Para com isso. Então sobrou aí uns 900 livros no final disso tudo, foi os livros que eu levei para essa distribuidora, que falou que queria meu trabalho. Aluguei um carro aqui, os caras cobrou uma merreca para levar os livros, e eu fiquei na porta lá do Brás, na distribuidora, esperando o dono abrir a distribuidora, né, mano? Foi quando o cara abriu a distribuidora às 9 horas da manhã, e aquele monte de livro lá fora, e falou, o que é esses livros aí? Eu falei, não, é porque eu trouxe os livros e tal, o pessoal falou que estava interessado. Aí ele, mas isso é livro de poesia. Aí ele abriu assim, um dos livros. Isso é livro de poesia, isso é uma merda, isso aqui não vende nada. Isso aqui é uma porcaria, como que eu vou vender livro de poesia? O que vende aqui é autoajuda, espiritismo. Olha isso aqui, meu, quem que te disse que eu ia comprar isso aqui? Aí eu falei, não, é porque eu sou autor do livro. Ah, você é autor? Então, me desculpa, não é que eu estou falando que é um lixo, assim, não é. Mas é que o livro é difícil de vender e tal. Mas eu pedi 9 exemplares para poder dar de amostra para outras editoras. Eu não pedi para outras distribuidoras, né? Eu não pedi o livro para poder distribuir os 900 livros. Aí eu falei, nossa, mano. E eu com aqueles 900 livros ali, falei, puta, agora lascou. Aí fui no orelhão, né, mano? Liguei pro cara, liguei para outro amigo, liguei para outro, e ninguém tinha carro, ninguém podia me buscar. Né, na época, você tá desempregado, você também não tem muitos amigos que você pode contar. Então não tinha ninguém para buscar os livros. Aí deu meio-dia, 1h da tarde, né, mano? E aí pedi pro dono da distribuidora se eu podia deixar os livros lá e buscar no outro dia. Ele falou que não, porque não tinha nota fiscal, então ele não podia guardar uma coisa que não tinha nota fiscal. Falei, ah, beleza, coloquei os livros pra rua, quando chegou 5h da tarde ele fechou a distribuidora, né? Eu fiquei com os livros na rua, não tinha coragem de abandonar os livros ali, e foi indo, foi anoitecendo, quando chegou 7h da noite, né, mano, começou a passar os caras com aqueles carrinhos de papelão, tá, olhando pra mim, olhando pros livros, né, aquele monte de pacote. Aí eu falei, aqui ninguém vai mexer não, mano. Ninguém vai levar um livro meu aqui pra vender com papelão, não. E quando deu 8h da noite, um dono do bar que estava em frente me viu e falou, mano, você tá aí o dia todo aí, já é de noite, já, o que você tá fazendo com esses negócios? Eu falei, não, contei a história, né, que eu ia vender os livros, que foi um engano, né, que na verdade o cara não tinha comprado os livros. Sorte que o dono do bar pegou os livros, me ajudou a carregar para dentro do bar, eu coloquei os livros lá, e depois fiquei um mês indo no Brás buscando os livros na mochila, né, o Fábio também, que me arrumou essa distribuidora, começou a ir comigo buscar os livros também, e a gente ficou trazendo os livros, mano, do Brás pra cá, até trazer todos os pacotes, assim. E aí foi a época que eu desanimei, falei, porra, não vou escrever mais não, eu tô desempregado, tô tentando vender os livros, não vende, tudo dando errado, né, mano? E aí vem cobrança de família, sua mãe cobrando, seu pai, todo mundo querendo que você trabalhe, e você não arruma emprego, e todo mundo criticando, porra, negócio de escritor, aqui ninguém lê, o cara com negócio de escritor aí, quer ser escritor. E foi uma época muito difícil mesmo. E foi a época que eu tava desistindo, foi a época que eu tive que vender o computador, de vender todas as coisas dentro de casa que eu tinha. O cara, todo mundo sabe quando fica desempregado, começa a vender as coisas, não tem mais como se manter. E eu fiquei no meu quarto só com o sofá, dormia no sofá e com um monte de livro, mano. Porque meus livros, minhas revistas e quadrinhos eu nunca desfiz. Então, quando eu era pequeno, o resto me chamava pra sair com ele, daí eu tinha em casa chamar meu irmão ia dormir até mais tarde, não queria ir. Aí o Fez me chamava, a gente ia lá pro centro, na livraria Muito Prazer, comprar gibi só com o dinheiro da produção e o contado da revista. E era uma satisfação ele pegar a revista e trazer para casa, colocar na sua coleção, depois de um mês de trabalho no balconista, uma padaria. E todo dia saía cedo para trabalhar,
Aí quando eu chegava no serviço de tarde, Reginaldo me pedia um conto para comprar um gibi, isso para poder ler. Mas era todo dia que ele fazia isso. E eu sempre falava com ele, para que você quer esse gibi? Não, para me ler, pai. É tanto que mas ele não podia ler o resto, o que já tinha comprado, tinha que comprar outros novos. É tanto que a estante dele está cheia de gibi. Ele disse que queria ser desenhista, ele ia no gibi. Hoje ele é escritor. É tanto que ele já escreveu os 3 livros, ele tem outros 3 aí, que ele me deu para mim. Eu estou satisfeito, tenho orgulho do filho que Deus me deu, e eu estou satisfeito. Não precisa mais do que isso. Isso é trabalho, não me dá desgosto, que eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E até hoje, graças a Deus, eu não tento falar deles. Nunca vendi nenhuma, assim. Passei várias crises, mas esses eu nunca mexi. Ele foi um garoto exemplo para a nossa sociedade, para o nosso bairro, né? Então o cara agora, ele com muito sacrifício, ele conseguiu subir um pouquinho. Só que eu acho um detalhe, ele tem um defeito. Ele devia ter comprado, já que ele ganhou algum dinheiro, ele devia ter comprado primeiro um Fusquinha. Para ele levar a família para passear. Um Fusquinha azul ou vermelho, é minha paixão, né? Eu espero que futuramente ele compre um Fusquinha para andar com a mãe, com o irmão, com a irmã e tudo mais, né? Então, não, eu queria que ele comprasse um Fusquinha para ele começar na vida devagar, né? Agora, comprar uma moto, a moto além de ser perigosa, não pode me levar, porque nós somos tudo gordos. É a família dos gordos, entendeu? Se liga, ele faz entrevista, ele vai para outros estados, ele tem que ter um carro na mão, nem que seja um Fusquinha para começar. Mas você está apertado. Agora, ele começou do nada, ele começou sentado numa mesa, sem uma xícara de café, sem nada para tomar. Certo? Muitas vezes ele levantava, e de madrugada, vinha na cozinha tomar um cafezinho, ele não encontrava um café. Ele também, né? E todo mundo criticava, todo mundo mandava trabalhar, né? A própria família discriminava ele, porque chamava ele de acomodado, né? Além do pai ter ido embora de casa, o pessoal não sabia o que ele estava fazendo. Nesse tempo, dentro das 4 paredes do quarto dele, só ele e Deus sabia o que ele passava ali dentro, né? Além das nossas lutas, nossas dificuldades, ele foi um herói. Foi a época que um parceiro meu chegou e falou assim, eu peguei um notebook aqui emprestado da minha mãe, então ela nem sabe que eu estou te prestando, mas não desiste não, mano, escreve o livro e tal. E foi quando eu decidi escrever o Capão Pecado, que eu falei, eu vou fazer um livro contando o nosso lado daqui e contando tudo o que acontece com a gente, né, mano? Meus autores prediletos, vamos começar pelo Ferrez. O Ferrez foi um cara que influenciou a minha vida. O primeiro livro que eu li na vida foi o Capão Pecado, né? Depois vem Graciliano Ramos, vem Jô Soares, Machado de Assis, Essa de Queiroz e vários outros autores aí que me inspiram a escrever. Olha, na verdade o que me impulsionou foi os livros que eu li, cara. Os livros que eu li foram fundamentais, assim, para a minha formação, como professor e como pessoa também. Eu sei que a morte é mais forte, mas por sorte sou preto do norte. A minha hora ainda não chegou, o que passou, passou. Ficou pra trás, errei, eu sei, usei, vendi, contribuí. E quantos manos chegados meus viciei, ajudei a destruir. E quantas minhas apaixonadas usei, abusei, magoei, desiludi. E quantas vezes no trampo abafei o pranto, peleguei, me humilhei, calei e consenti, me omiti. Não sabia quem eu era, hoje eu sei quem sou. Olhava nos olhos e não reconhecia a besta fera que se travestia de doutor, paletó e gravata. Dignidade é uma farsa, o sangue do trabalhador brindado numa taça. Sangue de Jesus te repreenda, burguês. Uma oferenda ao diabo, uma prece ao rei dos reis. 2 caras é teu codinome. Burguesia parasita, não tem sexo, não tem cor, não tem religião. Mas preto goz ladrão, descreve o seu destino. Pede borracha, gringo. Quebrou na quebrada no... A gente tem que parar a Bienal de São Paulo para falar sobre Ferrez, entendeu? Já fecharam as portas aqui, eu preciso fazer silêncio para falar o que eu tenho que falar sobre Ferrez. Ferrez é o seguinte, existe a literatura... Já começou, né? Oxe, já começou, não foi não? Não tem problema. O Ferrez, existe uma literatura que era feita antes do Ferrez e depois do Ferrez, a partir do Ferrez. Então isso já é muito sintomático da importância do Ferrez na literatura brasileira, entendeu? Capão
Pecado é um marco na literatura brasileira. A literatura brasileira teve que entender, se refazer, abrir os ouvidos para a literatura que o Ferrez chegou fazendo. Isso aí já é importantíssimo. Além do que, o Ferrez é super gente fina, é muito engraçado, é muito bem-humorado, é uma excelente companhia para viajar. Já viajei com ele em algumas vezes e a gente já conversou e trocou muitos parafusos juntos, né? E sem contar também, e sobretudo, que o Ferrez, além do Capão Pecado, além dos outros livros, tem um livro que eu particularmente gosto muito. É um livro de contos do Ferrez, né? Ninguém é Inocente em São Paulo. É um dos melhores livros de contos dos últimos anos. Eu considero o Ninguém é Inocente em São Paulo, falei isso já em várias entrevistas, um livro também muito pontual na carreira do Ferrez. É um salto, assim, sai do romance, vai para o conto e vai com a mesma força que ele veio, que ele chegou à literatura brasileira. Um abração, Ferrez. Somos irmãos. Amém, Jesus. Saravá. O livro é o Manual Prático do Ódio, que em italiano eu traduzi, fiz a tradução literal, quer dizer, é Manuale Pratico di Odio, em italiano. Achei o livro muito bom, realmente. Eu achei a coisa mais linda, o estudo e análise psicológica dos vários personagens que compõem esse conto, esse livro. E, digamos assim, a história, o assunto do livro em si, a história desse assalto num banco, afinal se torna uma coisa secundária se considerar o peso dos vários personagens, porque eu acho que a coisa mais importante naquele livro são os personagens, todos os personagens, quer dizer, o Celso Capeta, o Regis, a Aninha, cada um é fruto de um estudo, de uma análise fantástica. Vou comentar um fato aí que ocorreu alguns dias atrás, não sei se vocês estão sabendo aí, que o Eduardo Negudu, irmão nosso parceiro edmiliano, veio a falecer aí. E a morte dele, mano, foi quase tipo um milagre. Sabe por quê? Porque é morte natural, mano. Então morte natural é bênção de Deus pra nós, tá? Mas nós sentimos muita falta dele também. Estamos muito chateados, e hoje nós estamos aqui só para homenagear ele. Esse livro aqui, ó, foi o último livro que ele pediu emprestado pra mim. Olha o exemplo do mano. O mano saía daqui para ir lá no Jardim Comercial buscar um livro emprestado comigo. Depois de um mês ele ia devolver. Tava trocando ideia com a mãe dele aqui e ela falou que ele ia em cima do beliche, tá ligado? Eu separei só uma poesia, mano. Uma poesia do Fernando Pessoa pra ler, tá ligado? Em homenagem a ele, uma poesia que ele leu. Como a noite é longa, toda noite é assim. Senta-te, ama, perto, do leite onde esperto. Vem para o pé de mim. Amei tanta coisa, hoje nada existe. Beleza. Aqui ao pé da cama, canta-me, minha ama, uma canção triste. Era uma princesa que me amou. Já sei, como estou esquecido. Canta-me ao ouvido e adormecerei. Quem é feito de tu, que fiz eu de mim, deixa-me dormir. Dormir a sorrir e seja este o meu fim. Tem tudo a ver com o mano, né, mano? Uma salva de palmas. Eu escrevo livros desde 1997, são ficções, são romances. Quem é o cara aqui que representa a Quebrada, que pode pegar esse livro e tentar fazer uma biblioteca comunitária aqui? Quem tem esse compromisso? Quem é o mano? Quem é a mina que pode começar com esse compromisso aí? De plantar essa ideia? Thelma, tá com o compromisso feito. Quando a gente terminar, quando eu sair daqui, eu vou te dar as revistas também. Vou pegar seu telefone, que precisar de livro eu vou mandar pra cá, certo? Nós vamos começar uma biblioteca na Quebrada. Tem que ter bar, tem que ter igreja, mas tem que ter área de lazer, tem que ter biblioteca, certo? Para as crianças terem um futuro, amanhã ou depois, não ficar só os filhos do boy tendo futuro.
O meu povo só vê elite lá em cima porque ele está de joelho. Então a gente tem que começar a declarar guerra para poder saber qual é o lado certo e o lado errado da coisa. Depois que tiver os dois lados sabendo, a gente pode até trocar ideia. Mas ó, olha para trás nesse banner aí, ó. Essa é a amostra do Brasil, vê se tem algum negro no banner. Então, em escola particular não tem negro. Negro não tem poder aquisitivo. Esse é o maior preconceito que tem. O estereótipo está aí, ó, até no programa. Entendeu? Então, como que a gente vai falar de diferenças se a gente não promove, tá ligado? A igualdade. Com frio, sozinha cavalgar, vê que o homem idolatra a farsa perpetuada, o início do grande nada. Percorre o tempo negro, vê deuses com malícia, o cavaleiro é digno por inteiro, o homem acredita, repensa e duvida. Mas o destino do guerreiro é medido pela distância do dinheiro. A humildade é a roupa que o veste, pensa no futuro, mas do passado não se esquece. A virtude do solitário vai além de uma vida pura. Flores, céu azul, andar reto com saber e firmeza é a cura. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. Homem de valor, numa cidade que nasce pra morrer, onde todos são irmãos, mas não sabem porquê. Sem outro fim além de executar o destino, a morte e a dor são os parceiros do egoísmo. Cavalga com firmeza, escreve seu destino com certezas. O tempo estia, pressente que a dor é menor que a vida. O guerreiro do desassossego veio de onde? O que pergunta se engana, assim como quem responde. Assim como quem responde. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. Vê ricos e pobres unidos sem nada, sentem que todos querem a fé roubada. Igrejas queimadas, o orgulho os levou ao grande nada. Longe do céu azul, flores no campo, perto do desgosto e espanto. O guerreiro, fim da jornada, fincando a bandeira do novo monarca. Começou o novo cavalgar, finge que os inimigos vai perdoar, mas não se esqueceu de anotar, o livro proibido foi buscar. Milhões vêm levantando vento ao longe, de escudos e espadas em punho. O guerreiro firme não se esconde, sua lâmina clareia o que era escuro. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A jornada do guerreiro, o herói do desassossego. A horda de destinos cruzados, ele vai enfrentar pelo Pai, Filho, Espírito Santo. É hora de guerrear. Então a literatura marginal surgiu praticamente quando eu estava escrevendo o Capão Pecado, que eu pensei assim, eu vou lançar o livro, vou fazer um livro mesmo que seja só aqui na comunidade. Na época eu não tinha essa ideia de que o livro, né, fosse chegar em outros lugares, mas aí eu pensei que o livro chegando na comunidade ia ter que ter um movimento também para trazer outros escritores, né? A gente sempre pensou nessa parte coletiva, tanto que é difícil até eu falar eu sempre falo a gente, nós. Então a literatura marginal surgiu com essa ideia, assim, era um nome que antes as pessoas usavam para ofender outros escritores, né? Então os jornalistas colocavam lá, o escritor da literatura marginal, o João Antônio, o escritor tal. Então os caras citavam os escritores e menosprezavam, assim, os autores, né? Então até o Lima Barreto, tal, os caras, né? Hoje é um cara que está saindo algumas obras dele, mas na época também era muito difícil e as pessoas chamavam de literatura marginal, alguns jornalistas tendencionavam por esse lado. E eu pensei, se a gente pegou o nome periferia, favela, gueto, e fez as pessoas terem orgulho desse nome, por que não pegar o nome como literatura marginal? Então a literatura marginal surgiu com essa ideia, e depois eu tive logo na sequência de lançar o Capão Pecado,
tive a ideia de fazer uma revista dentro da Caros Amigos, na mesma linha da Caros Amigos, que tem a mesma distribuição e tal, só que fosse uma revista escrita por pessoas da periferia. E foi aí que eu fui nos lugares, quando eu fui fazendo palestra, as pessoas foram me dando textos. Antes até de eu falar dessa ideia, as pessoas já me davam textos, tal, os estados como Minas, Pernambuco, né, Bahia. Em outros estados que eu fui indo, as pessoas foram me dando textos, tal, cidades do interior, aqui como Campinas também, Hortolândia. E aí no final eu fui juntando todos os textos e resolvi fazer uma revista. Cheguei na Caros Amigos, né, falei, ó, não estou satisfeito só em escrever mais aqui, eu queria montar uma revista mesmo, assim, dentro da Caros Amigos, que é a Literatura Marginal, Caros Amigos Literatura Marginal, ficou o nome. E aí o Sérgio de Souza topou, a Marina, na época, que estava na Rede Puta Força, falou, ó, é uma puta ideia legal, a Marina Amaral, e que é uma pessoa que até que me levou para Caros Amigos, que me convidou para escrever lá. E o Sérgio de Souza, que é o editor também, acreditou na ideia e acabaram, junto comigo, a gente fez uma parceria e fizemos uma revista, né? Aí o Solt fez os desenhos, o Leprechal fez outros, a gente teve vários contribuintes assim, e a gente acabou lançando 48, 49 autores, que é essa nova meca de autores que estão aí, né? Hoje estão produzindo, então para mim é uma honra os caras terem começado o texto ali na revista, ali, sabe? No final de 99, começo do ano 2000, os caras terem lançado, eu ter preparado o texto dos caras para assim, no ano 2000, 2001, ter lançado a revista, e hoje os caras estão aí na cena, tá ligado? Então para mim é muita honra ver que floresceu o movimento. Até hoje eu recebo novos textos deles, recebo novos textos de outros autores. Eu sou da editora Luzes no Asfalto e nós estamos inaugurando a editora com o livro Barbielli, de Laura Mateus. Laura Mateus é uma senhora de 70 anos de idade que foi analfabeta até os 50 e escreve contos incríveis. Eu conheci 2 contos dela num livro organizado pelo Ferrez. E o trabalho que foi feito foi um trabalho encantador. Depois disso a gente lançou mais 2 revistas, que foi a Literatura Marginal Caros Amigos, Ato 2 e Ato 3. Né? E depois disso virou um livro que saiu pela editora Agir, que é o Talentos da Escrita Periférica, que eu fui lá para o Rio editar o livro, eu organizei o livro, né, pela editora Agir. Então você vê que a proposta aconteceu. Alguns autores saíram nos jornais, alguns autores tiveram destaques, né? Outros autores fizeram só aquele texto, deram uma parada, outros, né, por causa da família, e você sabe que as dificuldades é muita, então a gente acabou, mas a gente fez divulgação da revista, a gente fez, nossa, mano, muita coisa, em shows de hip hop a gente foi divulgar, fomos fazer as estreias da revista, os lançamentos em vários lugares. O primeiro lançamento foi um sucesso total, assim, do Ato 1, e a gente ficou muito contente de ver a coisa florescer mesmo. Hoje a gente tem um movimento de literatura marginal, hoje o pessoal chama também de literatura periférica, né, mano? Tem vários nomes até já, então eu chamo de literarrua também, tem hora que eu sou de outro lado, eu chamo de literacura, mas eu acho que a informação é a cura e a gente tem que plantou essa semente, viu florescer, né, mano? Principalmente eu e o Solt, que fez os desenhos e eu fiz os textos de abertura da revista, a gente viu florescer e para nós é importante ver hoje surgindo desenhistas, escritores, tá ligado? Com a ideia que a gente deu lá no começo, lá, né, mano? Em 99, quando ninguém acreditava no barato, quando falar de periferia ainda era meio proibido, assim, né? Hoje todo mundo fala, né? Eu sou da periferia, tá? Tem orgulho. Mas na época você falar do Capão, falar de periferia, era muito difícil, assim, ninguém queria segurar esse nome. Então, para a gente dimensionar a importância do Ferrez para a periferia, eu vou contar uma história sobre um livro que eu li esses dias, sobre um mano negro e tal, que alisava o cabelo, um mano que era traficante, cafetão, um mano que era viciado, o nome dele era Red. Até que ele foi sentenciado a 10 anos e foi para a cadeia. Na cadeia, ele teve acesso à literatura, ele teve acesso aos livros. A revolução na vida desse mano foi de tal maneira que ele se transformou do bandido, do criminoso, do mano chamado Red, no maior líder nacionalista negro da América. Ele se transformou em Malcolm X. Com isso eu quero passar para os manos a importância dos escritores, a importância do Ferrez e da literatura marginal na vida de todos os manos da periferia, na vida das comunidades pobres, entendeu? Porque o livro, mano, é o despertar para a verdade, é o despertar para a sua verdadeira história, para você entender o porquê da sua situação na favela, o porquê da sua situação de exclusão social. E esse é o papel do Ferrez, esse é o papel dos escritores que trabalham com a verdade. E esse papel também transformou minha vida, porque quando eu tive acesso à literatura, aos livros, eu entendi qual que era a missão.
Tava um pouco além da música, tava um pouco além, tá ligado, dos shows, da iluminação, da alegria. A gente tinha um compromisso. E é isso que eu vejo no Ferrez. E é por isso que eu me sinto feliz, mano, de saber que mesmo tendo um grão de areia em cada lugar, hoje a gente tem vários manos trabalhando com o mesmo pensamento que é o da revolução. Mas a revolução correta, através da informação.